Eu tenho aqui 5 livros que tratam de um assunto chamado EQM, a experiência de quase morte. Eu vou mostrar aqui as capas: Na Vida Depois da Vida, O que Acontece Quando Morremos, do Dr. Sam Parnia, A Luz que Vem do Além, do Dr. Raymond Moody Jr., Uma Prova do Céu, do Dr. Alexander Heben, que é neurocientista, e outro do Dr. Alexander Heben, Mapa do Céu. Esse assunto, a experiência de quase morte, a EQM, é um assunto verídico, que é pesquisado por médicos. Todos esses que eu citei aqui são doutores. E é um assunto muito intrigante, porque ele trata com a possibilidade da sobrevivência, né, da alma, ou da consciência humana. É um assunto que eu gosto em particular de olhar primeiramente a questão da parada cardíaca, que pode ser de fato, se um dia for provado, né, a prova da consciência, da alma, né. Aqui, eu vou pegar primeiro o livro do Dr. Sam Parnia, que foi um dos homens que mais pesquisou o assunto. Ele, o Dr. Raymond, o Dr. Alexander Heben, tem outros aqui que eu não tenho livro. Dr. Melvin Morse, são pessoas das que mais pesquisaram, muitas ficaram convencidas que a consciência continua a existir após a morte. Eu vou mostrar aqui uma citação do livro para poder começar o assunto. Uma das características mais interessantes da experiência quase-morte durante a parada cardíaca é que os pacientes relatam algumas vezes ter deixado seus corpos. Um detalhe que o Dr. Parnia fala aqui nessa página é que quando o coração para, após 11 segundos, a consciência e a atividade elétrica cerebral cessam. Então nenhuma área de função cerebral permanece para manter a consciência. O mesmo que o Dr. Sam Parnia fala é o mesmo que o Dr. Alexander Heben fala nesse livro Uma Prova do Céu. O Dr. Alexander Heben não acreditava na experiência, até que ele mesmo teve uma. Olha lá. Em alguns segundos de parada cardíaca, a interrupção do fluxo de sangue para o cérebro leva a uma suspensão das atividades neurais auxiliares e à perda de consciência. O cérebro ficará vivo apesar da inconsciência temporária. O Dr. Alexander Heben fala a mesma coisa, que quando o coração para de bater, o cérebro para de funcionar. Logo, é uma coisa muito pouco provável de ser apenas alucinação. É uma coisa também compartilhada por o Dr. Raymond Moody Jr. Ele fala isso na página questionando geralmente os naturalistas que insistem em dizer que isso é coisa do cérebro, que é apenas uma coisa ligada à alucinação. Muitos naturalistas buscaram dar respostas científicas para isso, mas como esses homens pesquisaram profundamente, eles perceberam que haviam falhas nas explicações. Eu vou mostrar algumas depois. Uma delas é a ordem, né? O Dr. Raymond mostrou aqui um caso no livro dele, A Luz que Vem do Além, página 115 e 114, que algumas pessoas que têm alucinação descrevem coisas, digamos, que não tem nada a ver, coisas estranhas, enquanto que as pessoas que têm EQM descrevem coisas que aconteceram durante a sua ressuscitação e têm um pensamento ordenado. Veja só, como podemos ver, há uma diferença real entre uma experiência psicótica e uma EQM. Como observei anteriormente, a EQM tende a ser uma experiência enriquecedora que nos eleva a um nível maior de felicidade e realização. Experiências psicóticas seguem o caminho contrário, trazendo depressão e desespero. É interessante que o Dr. Raymond, para essa obra aqui, ele entrevistou 150 pessoas que tiveram parada cardíaca, e todas elas, das que ele entrevistou, tiveram experiências com um ser de luz, com um ser que demonstrou fatos da vida. Enfim, é uma experiência muito, muito bacana, esse momento que pode ser talvez a transição, né? O Dr. Sam Parnia também cita isso, sobre a questão que muitos naturalistas gostam de usar, que é a questão da força G. A força G, que é um teste para pilotos, que geralmente a pessoa fica sem oxigênio no cérebro e tem uma semelhança, e uma semelhança
com a EQM. Alguns dizem ter sentido que estavam fora do corpo. Vou colocar aqui, ó. Devido à extrema velocidade que os jatos atingem quando qualquer mudança brusca de direção, leva a uma incrível pressurização da força G no corpo do piloto, que pode levar a uma redução do fluxo de sangue. Aqui embaixo ele fala, né? Embora eu acredite que a teoria da falta de oxigênio tinha sido muito bem construída, percebi uma série de áreas onde ela não se encaixava. As observações relacionadas às EQMs e à prática médica. Olha o que ele fala do ponto de vista dele como médico. Do ponto de vista médico, a falta de oxigênio é um problema corriqueiro no hospital, não é tão incomum a falta de oxigênio no cérebro. Muitos médicos operando em emergência deparam com os problemas frequentemente, particularmente com os pacientes cujos pulmões, os corações. Cuidei de mais de 100 pacientes com falta de oxigênio. Quando os níveis caem, os pacientes ficam confusos e bastante agitados. Esse estado agudo de confusão, como é conhecido no mundo da medicina, é muito diferente das experiências de quase morte. Durante seu desenrolar, as pessoas desenvolvem nebulosidade de consciência associada a uma série de processos de pensamentos confusos, com pouca ou nenhuma lembrança, diferente das EQMs, que são tipicamente processos de pensamento bem estruturados, com razão e formação de memória. Logo, uma das teorias naturalistas já vai por água abaixo. Eu vou pegar aqui também nesse livro do Dr. Raymond Moody Jr., que foi também um dos homens que mais pesquisou o assunto. E ele fala sobre isso, as pessoas que têm a EQM, que tem uma questão que também bota por lado essa questão de ser apenas uma alucinação. Algumas pessoas postulam que as EQMs são meramente alucinações, eventos mentais causados pelo estresse, falta de oxigênio e em alguns casos até mesmo drogas. Entretanto, um dos argumentos mais fortes contra a EQM como alucinação é sua ocorrência em pacientes que apresentam linhas retas no eletroencefalograma. O eletroencefalograma é aquilo que mede o nível de consciência, como no caso da Pamela Reynolds. Pamela Reynolds foi uma mulher que foi operada, o eletro dela demonstrava que ela estava sem consciência, e quando ela retornou, ela simplesmente contou tudo o que aconteceu. Isso tem que ser algo além do nível da consciência. O próprio doutor dela, Robert Spetzler, admitiu. O primeiro que detalhou o caso dela está aqui no livro do Dr. Raymond. O nome do sujeito é Michael Sabin. Vou ver se eu acho. É esse doutor aqui que falou a primeira vez do Dr. Michael Sabin. E para mostrar uma coisa, a maioria dos que começaram essa pesquisa começaram bem cético. Veja só, aqui é onde o Dr. Raymond começa a conversa com Sabin. Conversei com Sabin em Atlanta, onde ele trabalhava. Olha só o que é a visão dele. Vocês sabem que eu inicialmente tinha uma visão bem cética sobre esse assunto. E o Dr. Michael Sabin, após ver as evidências, após entrevistar também 130 pessoas, ele também mudou de opinião. Ele foi um homem que viu que tais declarações não podiam ser só um fruto da própria cabeça, e sim uma experiência real. Aqui é outro doutor também muito importante, Dr. Melvin Morse, que trabalha no hospital, que é pediatra em Seattle, né, Washington. E ele também dá um testemunho aqui dentro do livro do Dr. Raymond. O Dr. Melvin Morse também entrevistou muitas crianças. E crianças têm uma coisa bem bom nas questões das experiências delas, que elas não têm muita opinião formada. Logo, elas não podem ser influenciadas por questão de religião. Isso é muito importante. Agora a opinião do Dr. Melvin Morse. Fui cético durante muito tempo, disse o Dr. Morse, quando visitei a sua casa em Seattle. Engraçado que o Dr. Morse dá um testemunho bacana aqui. Já havia estudado as EQMs exaustivamente e nenhuma das explicações que o pesquisador dava fazia sentido, as explicações naturalistas. Finalmente ficou claro para mim que ele ignorara a mais óbvia explicação de todas. As EQMs são reais. Ele ignorara a possibilidade de que a alma realmente pode viajar. Eu acho incrível que dos doutores que mais pesquisaram o assunto, as que mais se dedicaram, ficaram convencidas que a EQM é quase que uma prova.
uma prova que a alma pode viajar. Eu estou procurando uma página aqui desse mesmo livro, acho que é a página 175, se eu não me engano. Estou procurando aqui de memória, que o Dr. Raymond fala também diretamente aqueles que são naturalistas demais, né? Vamos ver se é aqui mesmo. Não, onde é que está? Vou pedir um pouco de paciência. Meu Deus, onde é que está? Bom, eu não vou achar, uma pena. Página 175. Onde é que tá, meu Deus? Bom, eu não vou lembrar da página, gente. Eu lembro que a citação é mais ou menos assim. Sobre as pessoas que mais pesquisaram o assunto, né? As pessoas que propuseram explicações superficiais são pessoas que nunca se deram ao trabalho de conversar com pessoas que vivenciaram as EQMs. Uma pena que eu não vou achar a citação aqui agora de memória. Uma pena. Talvez no próximo vídeo. Vou aqui pegar uma narrativa de uma EQM para demonstrar o testemunho de uma das pessoas. Está no livro A Vida Depois da Vida. Página 114. Uma mulher, né, que teria tido uma experiência, encontrado o ser de luz. Aqui. É interessante que mostra, né, o encontro delas com talvez o anjo, não sei. Isso aqui é uma narrativa de uma mulher. O ser parecia muito interessado em coisas relacionadas com conhecimento também, e seguia apontando coisas que tinham a ver com o aprendizado, chegando a dizer que eu continuaria aprendendo e que quando voltasse para me pegar, porque dessa vez ele havia dito que eu voltaria à vida, haveria uma busca por conhecimento. Enfim, é uma experiência que deve ser pesquisada, né, mais a fundo. E por enquanto é só isso mesmo, tá, gente? Leiam uns livros se vocês puderem comprar, pesquisar na internet mesmo. Pesquisem sobre Pamela Reynolds, que teve uma experiência enquanto seu corpo estava inconsciente. Pesquisem sobre o Al Sullivan, que quando acordou pôde descrever até os movimentos do médico. Pesquisem também sobre esse livro do Dr. Sam Parnia. Aqui ele cita tanta experiência. Ele cita uma de um médico, por exemplo, que tentou animar um paciente, um fulano, e o rapaz ficou morto quase por 10 minutos. E quando acordou, relatou com perfeição o que o médico tinha falado. Enfim, pesquisem. É isso mesmo, obrigado.